Hoje? Ah, pode crer, pode crer. Então, não pegou a questão de hoje, né? Não pegou a questão de hoje. Daqui a pouco eu vou mandar a resolução na questão de hoje. Bom, galera, aqueles que estão aqui pela primeira vez, né, sejam bem-vindos. Quem já está aqui há mais tempo, né, vamos dar continuidade. Hoje, nós vamos aqui resolver questões sobre função. Entrei faz um tempo, mas consegui aula já, pode crer, né? Função, tu estava dando aula de função exponencial ainda há pouco, estou com função na cabeça. Enfim, hoje nós não vamos resolver função, não, nós vamos trabalhar aqui com resolução de exercícios de análise combinatória, beleza? Então, assim, pergunto a vocês, gente, análise combinatória é uma pedra no sapato de vocês? As questões de análise na prova do Enem, elas atrapalham a vida de vocês, sim ou não? Me digam aí. Não, tá corrigido, tá? É uma pedra? Beleza. Então, bora tentar tirar essa pedra aí da vida de vocês, né? Bora tentar fazer com que as questões elas tornem-se um pouco mais simples. Eu coloquei algumas questões aqui para a gente resolver, porém, assim, nós vamos também resolver questões que não são daqui desse material. Eu vou depois dar uma olhada, colocar para vocês aqui umas questões do Enem do ano passado, né? Uma questão do Enem do ano passado, na verdade, tá? E assim, gente, análise combinatória é um assunto que eu vou te dizer, é bem chatinho, né? Análise combinatória é bem chatinho. Então, como esse assunto ele é bem chatinho, gente, eu vou ver um jeito aqui para a gente poder estar, como posso dizer, vendo mais possibilidade de estar aprofundando esse conteúdo. No final das contas, eu quero aqui, meu desejo é que todos vocês aprendam bem esse conteúdo, saibam bem como resolver as questões do que compete a essa parte. Beleza aí? Tá? Então, gente, olha só. Antes da gente resolver as questões, na verdade, a gente vai falar aqui sobre o que é a análise combinatória, sobre do que ela trata e o que nós temos que resolver. Vamos lá. Galera, a nossa análise combinatória, na verdade, ela vai ser uma área da matemática que ela vai tratar de se preocupar em determinar o número de possibilidades que algo tende a acontecer. É basicamente isso. Isso é análise combinatória. De quantas formas uma determinada coisa pode acontecer. Pronto. Então, e essa determinada coisa, ela pode ser várias, né? Podem ser vários objetos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Análise, né? Análise. Aí, o que acontece? Vamos lá. Quando eu falo de análise combinatória, vão existir vários conceitos. O primeiro conceito que nós temos que entender é o conceito aqui de permutação. Permutação. O que é a permutação? Permutar é quando você troca de posição os elementos que você quer analisar. Então, por exemplo, você tem 10 pessoas e você quer posicionar essas 10 pessoas em formatos diferentes. O nome disso é permutação. Uma permutação ela é calculada da seguinte forma. A permutação de n elementos ela é calculada como sendo n fatorial. Onde eu chamo a atenção de vocês para esse elemento bem aqui como uma OBS. E eu vou colocar mais para cá para o ladinho. O que é o nosso querido fatorial? O fatorial ele é simplesmente quando você pega um número e multiplica por todos os seus antecessores naturais. Então, o fatorial de um número, ele vai ser quando você pega esse valor e multiplica pelos seus antecessores naturais. Então, vou colocar para a gente aqui alguns exemplos. Exemplo, 2 fatorial. Ele é simplesmente quem? 2 vezes 1 igual a 2. 4 fatorial. Ele é quem? Ele é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso aqui vai ser para a gente igual a 24. E eu vou colocar, por exemplo, aqui, digamos, o 6 fatorial. 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes, e aí eu começo a presumir e apresentar algumas coisas assim para os alunos da seguinte forma. O 6 fatorial ele vai ser 6 vezes 5 vezes 4, 3, 2, 1. Só que 4, 3, 2, 1 é a mesma coisa como se fosse aqui para a gente o nosso 4 fatorial. É como se fosse o 4 fatorial. Então, o meu 6 fatorial, ele simplesmente vai ser o seguinte, ó. Ele vai ser para a gente aqui, ó. 6 vezes 5
vezes 24. E aí, você vai ter simplesmente que multiplicar esse resultado, 30 vezes 24. E isso vai dar para a gente um total de 720. Então, uma coisa que eu já recomendo é, análise combinatória, inevitavelmente, você vai ter que usar o conceito de fatorial. Então, é muito importante que o fatorial de alguns números tu saiba decorado. Pronto. Beleza? Fatorial do 4, fatorial do 5, do 6, tu tem que saber decorado. Tá? Agora, volta para cá. Galera, permutação é quando você tem N, você tem vários elementos e você quer mudar esses elementos de posição. Só que esses elementos que você quer mudar de posição, eles podem também, olha só, eles podem ser uma permutação. Aí eu vou colocar aqui, ó, pra gente, da seguinte forma. Pode ser pra gente uma permutação classificada como sendo permutação simples. Vamos lá. Pode ser uma permutação simples. Epa, desligou. Pode ser uma permutação... Ele tá falhando aqui. Liga lá, que é uma travada que não está escrevendo. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Fechar aqui. E abrir de novo. Pronto, eu não estava escrevendo, fiquei com medo agora. Tu é doido, é? Pega. Pensa num pânico que me deu. Pode ser uma permutação do tipo simples, beleza? Permutação simples. Ou pode ser uma permutação do tipo com repetição. O que é uma permutação com repetição? Eu não sei, né, vocês, mas não sei se vocês têm irmãos gêmeos, mas eu quero que tu imagine uma permutação com repetição como sendo simplesmente uma família vai tirar uma foto. Essa foto tem 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, esses 2 aqui são gêmeos. Permutar significa dizer mudar de posição. Só que se essas 2 pessoas elas são gêmeas, então vamos supor o seguinte: se elas são gêmeas, vai mudar elas de posição, aí eu vou colocar aqui, ó. Colocar aqui bolinha azul, aí eu coloco aqui, ó, uma bolinha vermelha, uma bolinha preta e uma bolinha verde. Aí eu vou mudar de posição essas 2 bolas azuis aqui. Cara, quando tu muda de posição essas 2 bolas azuis, coloca uma para a direita e outra para a esquerda, traz essa daqui para cá, e tu traz essa daqui para cá, simplesmente a tua permutação, ela vai gerar para ti o mesmo resultado. Então, quando eu falo de permutação com repetição, é quando esses elementos, mesmo trocados de posições, eles geram para a gente resultados iguais. Beleza? Então, isso é uma permutação com repetição. E como é que essa permutação com repetição ela é calculada para a gente? Bem simples. A permutação com repetição de n elementos repetindo m, ela vai ser calculada como sendo n fatorial sobre m fatorial. É isso aqui. Mais uma vez, você percebe que existe o conceito do fatorial. Só que a ideia de permutação, ela simplesmente ocorre quando nós estamos falando de elementos. Quando esses elementos eles deixam de ser elementos para a gente e passam a ser letras, nós vamos tratar também como sendo uma parada chamada, olha só, especificamente de anagrama. Deixa eu dar um zoom aqui. Quando eles passam a ser elementos, nós vamos passar a ter os nossos anagramas. Beleza? E o que são os anagramas? Os anagramas, eles simplesmente são a repetição das letras de uma palavra. Beleza? Isso é o anagrama. Os anagramas são as repetições das letras de uma palavra. Então, galera, olha só. Deixa eu colocar aqui para a gente. O anagrama ele pode acontecer da mesma maneira que a permutação. O anagrama ele pode ser a repetição. Deixa eu colocar aqui, livre. O anagrama ele pode ser com repetição ou sem repetição. Então, a forma dele ser calculado é simplesmente a mesma do que o nosso elemento de permutação. Então, isso aqui é a mesma coisa. Aí agora nós vamos, obviamente, para os exemplos onde isso aqui vai ser aplicado.
Vem aqui comigo. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Bem aqui, rapaziada. Questão de número 6 do material enviado para vocês. O número de anagramas distintos da palavra fonema, que começam e terminam com a mesma letra, é... Na verdade, eu nem vou colocar essa. Deixa eu ver aqui uma outra, talvez mais simples. Aqui, essa questão. Bem aqui. Questão 1. Marcos deseja criar uma senha de 6 caracteres para seu e-mail, utilizando exclusivamente as letras do seu nome. Quantas diferentes combinações de senha ele pode criar, assegurando que não repetirá nenhuma letra ao longo dos caracteres? Então, olha só. O nome do cara é Marcos. O Marcos quer criar uma senha. Beleza. Se ele quer criar uma senha, aí eu tenho que entender que... Aí vem um conceito rapidinho, bem breve. Na análise combinatória, eu quero que tu imagine a seguinte situação. Aí eu vou colocar aqui pra gente. Deixa eu pegar essa daqui que tá mais fininha. Eu vou colocar aqui, ó, exemplos. O Marcos, ele poderia escrever o nome dele como sendo Marcos. Esse é um anagrama. Isso é um anagrama. Só que o cara também poderia escrever o nome dele como sendo A-M-C-R-S-O. Reparem, esse é outro anagrama. Mas ele também poderia escrever M-A-R-C-S-O. Tu percebe que só o S e o muda de posição. E é mais um anagrama. E aí que eu te digo, a análise combinatória não quer saber quais são esses caras. Ela não quer saber isso. Ela quer saber quantos é que são esses caras. Então é nisso que nós vamos ter que trabalhar. Com quantos é que eles são. E não com quais eles são. E aí vem o conceito, né? Se ele quer saber, olha só, se ele quer saber quantas permutações tem, quantas combinações tem diferentes, e eu estou tratando simplesmente aqui de uma palavra, então eu vou ter que entender que isso aqui para a gente é um objeto de conhecimento de um anagrama. É um anagrama. Se isso é um anagrama, se isso é um anagrama, já aprendi a escrever? Como é que nós vamos resolver esse nosso anagrama? Da seguinte forma. O anagrama, ele é a permutação das suas letras. Então, olha o que acontece. Ele fala, Marcos deseja criar uma senha com 6 caracteres para seu e-mail, utilizando exclusivamente as letras do seu nome. Só que, se tem 6 caracteres, então olha o que vai acontecer. Permutação de 6. Né? Diminuir aqui esse negócio. Cadê? Sensibilidade, espessura. Vamos lá. Permutação de 6 vai ser igual a simplesmente 6 fatorial. E eu já falei para ti ainda há pouco que 6 fatorial ele vai ser o quê? 6 fatorial é igual a 120. Beleza? Então pronto, acabou. É esse o conceito. Alternativa correta. 120 não, desculpa. Eita, meu Deus. 720. Né? Acabei de colocar ali para vocês. 720. Vou colocar aqui. 720. Beleza, galera? A alternativa correta para isso daí é a letra A. Né? 720 aqui. Letra A. Só que assim, isso aqui é um problema que eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabia o que fazer. Agora, e se for esse problema bem aqui? O número de anagramas distintos da palavra fonema que começam e terminam com a mesma letra. Então, olha só. Gente, repara o seguinte. Ele quer que a gente resolva anagramas. Então, continua sendo anagrama. Só que agora é o seguinte. Esse nosso anagrama, ele vai ter uma parada que a análise combinatória trabalha muito bem, que é com isso aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui embaixo. Toda vez que a gente estiver falando sobre análise combinatória, nós temos que entender que a análise combinatória também, ela trabalha muito, olha só, OBS. Vou colocar bem aqui. OBS. Ela trabalha com uma parada que nós vamos chamar de restrições. Nós temos que ficar atento às restrições. O que são restrições num problema de análise combinatória? Restrições no problema de análise combinatória são situações, olha só, vou colocar aqui, ó. São situações que devemos ficar atentos. Ou seja,
Acompanhe aqui comigo. Nesse problema, qual que é a situação que eu tenho que ficar atento para poder resolvê-lo? Ele fala assim mesmo. Ele quer saber o número de anagramas distintos que começam e terminam com a mesma letra. Como a palavra é a palavra fonema, eu te pergunto, vê se tu concorda comigo. Se ele quer que comece e termine, bom, fonema tem 6 letras. 6 letras. Fonema tem 6 letras. Se ele quer que comece e termine com a mesma letra, vou mudar aqui, ficou horrível essa letra. Fonema. Ponto, perfeito. Como ele quer que comece e termine com a mesma letra, eu tenho que entender que pode começar ou com a letra A, ou pode começar com a letra M. Então, tem essas duas opções. Ou com a letra A ou com a letra M. Se começar com a letra A, quantas possibilidades são? Se começar com a letra M, quantas possibilidades são? E aí vem um conceito que a gente já vai avançar um pouco mais. Deixa de ser simplesmente anagrama para virar isso daqui, galera. Olha só. Eu já falei para vocês aqui da análise de permutação. O que é permutar? É mudar de posição. Quando muda de posição e trata-se de letras, vira anagrama. Só que vai surgir para a gente também um conceito, dentro da análise discriminatória, que é chamada para a gente de princípio. Princípio. Esse princípio para a gente vai ser o nosso princípio multiplicativo. Eita. Princípio multiplicativo. Gente, o que é o princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo para a gente é simplesmente quando a gente tem que saber em que situação você vai, da análise discriminatória, multiplicar os teus possíveis resultados. Multiplicar aquilo que tu tem disponível para ti. Tu vai utilizar o princípio multiplicativo simplesmente quando tu tiver aqui, ó, eventos independentes. Quando os dois eventos forem independentes entre si. Um evento de escolher uma coisa e escolher de outra coisa foi independente entre si. O teu princípio multiplicativo, ele ficou popularmente chamado para a gente, na análise discriminatória, como sendo PFC. Tudo bem, hein? Como assim eventos independentes? Imagina a seguinte situação. Você chega lá no shopping, e aí, para você poder acessar ao shopping, você simplesmente se depara com duas portas. Beleza? Te depara com duas portas. A porta A e a porta B. Só que tu quer subir. E aí, lá no shopping, existem aí, ó, 3 elevadores. Existem 3 elevadores. Existe o elevador A, o elevador B e o elevador C. Galera, você acompanha comigo. Se tu entrar pela porta A, olha, tu é essa pessoa bem aqui, ó. Tu é esse negocinho bem aqui. Se tu entrar pela porta A, tu pode pegar o elevador A, tu pode pegar o elevador B, ou tu pode pegar o elevador C. Se tu entrar pela porta, olha lá, se tu entrar pela porta B, tu pode pegar o elevador A, pegar o elevador B, ou pegar o elevador C. Então, independente de que porta tu entre, tu pode pegar um elevador. Então, para te saber isso aqui para a gente é chamado de árvore de possibilidade. Só que para tu saber o resultado final, basta você pegar 2 e multiplicar por 3, porque são 2 portas e 3 elevadores. Então, quando os eventos são independentes, tu vai multiplicar. Beleza? Pronto, esse é o princípio multiplicativo. Aí, vamos aqui em cima. Bem aqui, eu quero que tu entenda o seguinte. Aqui, ó. Tu vai formar os anagramas. Quando tu começa a escrever o anagrama, por exemplo, o anagrama da palavra fonema, eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Um exemplo, de acordo com o que ele quer. A, F, M, E, M, A. Tá aqui, ó. Esse é um anagrama da palavra fonema. Cara, mas pelo fato de eu colocar o A aqui, não significa que tem que ser o F aqui. Pode ser o M, pode ser o M de novo, depois o F, depois o E e depois o A. A única coisa que eu estou restrito é a dizer que
no começo e no final sempre tem que ser A. Então, eu colocar uma letra não atrapalha de colocar outra. Então, elas são independentes. Quando elas são independentes, nós vamos chegar simplesmente e multiplicar. Então, olha só o que vai acontecer. Começando com A, eu vou ter aqui uma, aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Galera. Eita. Deixa eu pegar essa borracha aqui e diminuir ela. Um espaço, 2, 3, 4, 5. Então, basicamente, nós temos o seguinte, ó. Nós podemos colocar qualquer uma letra aqui. Só que aqui obrigatoriamente tem que ser A e aqui obrigatoriamente tem que ser A. Então, aqui, olha só, se eu tinha 6 opções de letra, como aqui tem que ser obrigatoriamente A, eu só posso colocar a letra A. Então, só pode ser uma. Certo aí, sim ou não? A resposta é não. Porque eu tenho 2 letras A. Eu não vou começar escrevendo de uma vez, tipo assim, eu não sei vocês, mas quando vocês começam a escrever alguma coisa, eu escrevo primeiro uma letra para depois escrever a outra. Então, vamos supor que eu vou escrever primeiro a letra aqui do começo. Eu tenho 2 opções de letra A. Né? E assim, eu gosto de escrever como anagrama, porque os alunos confundem quando é número. Então, olha só. Vamos lá. Eu tenho 2 opções para colocar a letra A aqui. Da vez que eu já coloquei uma letra A fixada, eu vou colocar a segunda letra A. Só que só sobra uma opção de A. E aí, eu vou poder fazer o seguinte. Aqui no meio, imagina o seguinte. Imagina que eu já escolhi as letras A que eu vou colocar. Ah, é porque a caneta está descarregando. Deixa eu pegar aqui o carregador. Por isso que estava falhando. É, gente, vocês também querem trabalhar só com a caneta descarregada. Pera aí, rapaziada, deixa eu pegar aqui o carregador, que eu não sei onde eu coloquei. Deixa eu ver aqui por onde é que tá. Ui, não distante, não distante, gente. Porque quem sabe faz ao vivo, só que ao vivo acontece bobagem. Tá aqui o carregador. Vamos lá. Rapaziada, da feita que eu coloco a letra A no começo e a letra A no final, eu já obedeci a restrição que ele falou. Ele falou que ele quer colocar apenas letra A ou letra M. Por que que letra A e letra M, recapitulando o problema? Porque ele diz que tem que começar e terminar com a mesma letra. Então, ou começa com a letra A ou começa com a letra M. Beleza aí? Então, vamos lá. Rapaziada. Então, já está aqui. Só que assim, gente, imagina que a palavra é fonema. Se eu já eliminei essa letra que eu já coloquei lá e eliminei essa letra, sobra ainda 1, 2, 3, 4. Então eu venho aqui, ó. Aqui eu posso colocar qualquer uma das 4 letras que sobraram. Então, 4. Aí aqui eu já coloquei uma. Se eu já coloquei uma, então sobram 3. Aqui sobram 2. E aqui sobra uma letra. Então, simplesmente vai ser... Aí, o que acontece? Como escolher uma letra não implica em escolher outra, você vai multiplicar os teus possíveis resultados. Multiplica, multiplica, multiplica. Aí vai ser 2 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas eu já te expliquei o seguinte. Eu te expliquei que 4, 3, 2, 1, quando multiplicados, são 24. 24 vezes 2 vai dar 48. Só que aí tem um detalhe. Rapaziada, esse 48, ele está errado. Ele está errado. Quando eu pego a palavra fonema e mudo de posição as letras dela, o 48 está errado. E alguém aí sabe me dizer o porquê que o 48 está errado? Por que não pode ser 48, não pode ser tudo isso de letra? Mesmo, olha assim, só que fique claro, começou com A e terminou com A. Eu obedeci à restrição. Só que está errado o 48, não é tudo isso de possibilidade. Por quê? Sim, gente. Não faz ideia? Gabriele, presta atenção numa coisa. Isso, Ian. Perfeito, perfeito. Não só mais de uma letra. Na verdade, assim, isso. Tem a repetição tanto do M, olha só, fiquem em tempo.
Ele pede distintos. Assim, Gabriela, olha só, Gabriela, quando eu faço essa permutação, eu já estou calculando os distintos, de certa forma. Só que tem um problema nesses distintos, né? O problema é que eu tenho duas letras N que se repetem e eu tenho duas letras A que se repetem. E eu falei para vocês que em qualquer permutação com repetição, para que eu elimine as repetições, eu tenho que dividir pelo fatorial dos números que estão se repetindo. Então, se eu tenho que dividir pelo fatorial dos que estão se repetindo, então simplesmente bem aqui, olha só, eu vou ter que pegar esse valor aqui, cadê? E eu vou ter que dividir pelo fatorial das letras A que estão se repetindo. Então, eu vou dividir pelo fatorial de 2. E além da letra A que está se repetindo, também se repete a própria letra M. Então, eu vou dividir pelo fatorial de 2 duas vezes. Então, simplesmente, fatorial de 2 é 2. Então, eu vou dividir isso aqui por 2 vezes 2, 4. E 48 dividido por 4, isso vai ser igual para a gente aqui a quanto? 12. Então, simplesmente, começando e terminando com a letra A palavra famema, ela tem 12 repetições. Só que eu tenho que lembrar que pode começar com A ou pode começar com M. Só que para começar com M, é a mesma coisa que para começar com A. Então, basicamente, só duplicar aqui para começar com M. Se é só duplicar, então, deixa eu só botar menor aqui. Deixa eu redimensionar aqui. Tem aqui para dar o espaço. Começando com A é isso aqui. E começando com M é isso aqui. Vou colocar aqui, começando com M é isso aqui. Ou seja, se eu tenho 12, 12, aí eu já começo a usar um outro conceito. Esse conceito que eu coloquei aqui para vocês é o conceito do princípio multiplicativo. Existe também o princípio aditivo. O princípio aditivo é quando tu faz um ou o outro. Esse um ou o outro é quando você soma, não é isso? E aí, popularmente, ficou chamado para a gente como regra do E. Olha só, esse que eu coloquei para a gente agora, esse aqui é a regra do E. A gente multiplica. Só que vai existir também a regra do OU. O que é a regra do OU? A regra do OU tu vai somar. Então, isso aqui, ó, nós vamos somar. Porque pode ou começar com A ou começar com M. Então, 12 mais 12. E 12 mais 12 vai dar para a gente total aqui de 24 possibilidades. Essa é a alternativa correta. Deu para compreender isso daí, gente? Sim ou não? Me digam aí se deu para compreender. Beleza? Agora, olha só. Eu vou fugir aqui do PDF rapidinho. Eu vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu voltar aqui para a nossa reunião. Eu vou parar de compartilhar rapidão isso daqui, que eu vou colocar para a gente uma questão muito clássica, recente, da prova do Enem. Enem Harry Potter. Eu não sei se vocês já viram esse problema. Entretanto, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu voltar aqui. Ainda não achou? Aqui. Vou compartilhar com vocês esse problema para que vocês possam entender a importância de nós sabermos bem isso daí. Tirar um print aqui da tela. Vou reduzir aqui, fazer um corte. Eu vou compartilhar a imagem com vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir identificar, mas essa questão, como eu estou dizendo, ela é uma questão do Enem, uma questão, inclusive, clássica da prova do Enem. Cadê? Abre, mano, reunião. É que não está abrindo. Ah, tá. Chega. Tá. Compartilhar aqui com vocês a tela novamente. Aí, olha só. Dá uma olhada. Eu vou colocar essa questão aqui no final. Vou colocar aqui por cima do gabarito. Depois eu vou enviar esse material para vocês com isso que a gente está resolvendo agora. Mas a questão que eu quero que vocês observem é essa bem aqui. A questão da prova do Enem. A Harry Potter. É essa mesma, né? Eu não tinha nem visto, eu estava olhando aqui para baixo. É essa mesma. Tudo bem? Isso. Vocês já viram essa questão? A Ana, aparentemente já, né?
Já resolveu ela, Ana? Não, a Gabriela não viu essa questão, a Adria já viu, Belisa, Eduardo também não. Presta atenção aqui. Essa questão, uma questão de coisa é meio boba, né? Ela é do Enem 2020, é o ano da pandemia, só derrota. Olha o que a questão fala. Nos livros de Harry Potter, o anagrama do personagem Tom Malvolo Riddle gerou a frase ao M. Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase a M. Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas, e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formado é dado por. Então, olha o que vai acontecer aqui para a gente. Nesse problema, ele fala que nós vamos ter que fazer o anagrama da frase I am Potter. Tudo bem? O anagrama da frase I am Potter. Então, olha o que vai acontecer aqui. Como é que fica esse nosso anagrama? O nosso anagrama, nesse caso, vai ter que obedecer à restrição que ele já colocou. E qual restrição é essa que ele colocou? Ele falou assim mesmo. Cadê? Que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas. Se elas têm que aparecer sempre intercaladas, significa dizer que tem que ser vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Beleza aí? Aí, olha só. Galera, quantas vogais tem aqui? Vogal. Tem que saber o que é vogal para poder Enem, né? Explica em detalhe aí. E quantas consoantes tem? Vogais. Nós temos a frase, lembra que vai pegar como referência isso aqui, ó. I am Potter. Beleza? Vogais, tu vai ter 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Vogal. Tu tens 4. Tu tem 4 vogais, então tu vai ter 5 consoantes. Beleza aí? Ou seja, no total de letras, tu vai ter 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rapaziada, qual é a restrição? A condição que ele coloca pra gente. Ele fala que tem que aparecer intercalado. Então, tem que ser consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. E aí, o número de consoantes vai ser aqui, ó. Começa com 5. Depois vai para 4 consoantes. 3, 2, 1. E as vogais, elas vão ser quantas pra gente? 4, 3, 2, 1. Rapaziada, eu quero que tu perceba que se eu for analisar aqui, ó, simplesmente as nossas vogais e as nossas consoantes, 4, 3, 2, 1 é a mesma coisa que o fatorial do 4. E aqui, ó, o outro, ó, 5, 4, 3, 2, 1 é a mesma coisa que o fatorial do 5. E entre eles é uma multiplicação sempre, porque não importa a ordem, se tu colocou um A, tu pode colocar um M, se tu colocou um T, tu pode colocar um P e assim por diante. Entretanto, no nosso problema, quando a gente olha para as alternativas, a gente fica assim, cara, filé, mano. Letra B. Infelizmente, quem marca a letra B num problema como esse leva o farelo, porque a resposta não é letra B. E por que não é letra B? Pelo que eu falei para vocês ainda há pouco. Toma, tipinho aqui, ó. Eu tenho T, que aparece 2 vezes. E se o T aparece 2 vezes, significa dizer que está dobrado aqui para a gente. Então, nós temos que dividir esse nosso cálculozinho pelo fatorial de 2, que é a mesma coisa que 2. Então, a alternativa correta para a gente é essa aqui, ó. Letra E. Rapaziada, aqueles que ainda não tinham visto essa questão e aqueles que viram agora, deu para entender a conexão? Olha só, isso é um problema do Enem. Isso é um problema do Enem. E esse aqui de cima que nós fizemos, poxa, não é do Enem, nenhum dos dois é do Enem. Mas a gente consegue perceber que existe uma ideia que se comunica e que nós podemos ir aplicando de problema em problema para poder resolvê-lo, que é o que nós chegamos aqui na nossa alternativa correta. Tudo bem aí? A alternativa correta, letra E. Beleza? Né? Tranquilo? Tudo bem, tá? Agora, olha só, gente. Vamos lá. Rapaziada, quando a gente fala de análise combinatória,
nós temos que entender que, além do conceito de permutações, que foi o que eu mostrei para vocês, permutação, anagrama, vai existir outros dois conceitos que são fundamentais demais. Dois que são muito fundamentais. Quais são esses dois conceitos muito fundamentais? Vou colocar bem aqui, vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Espessura branca. Deixa eu riscar isso aqui. Você já tem esse material. Olha só, riscar de branco aqui por cima. Esses dois conceitos, diminuir a espessura. Grosso, vem aqui e coloca ali azul. Esses dois conceitos que são fundamentais e primordiais nós entendermos são esses dois aqui. Ó. O conceito de combinação. Vou colocar aqui em traço. Eita, fiz bobagem. Não posso apagar aqui por cima, agora que eu me liguei. Não vai dar muito certo isso que eu fiz, mas bora lá. O conceito de combinação e o conceito de arranjo, tá? Combinação versus arranjo. Gente, eu quero que tu entenda, eu vou colocar aqui a expressão que se determina combinação e arranjo, mas na semana que vem, a nossa aula novamente será sobre análise combinatória. E eu vou te explicar como resolver isso aqui de uma outra forma, tanto combinação quanto arranjo. Combinação de N tomada P vai ser determinada para a gente como sendo N fatorial, perdão, N menos P fatorial e multiplicado por P fatorial. E aqui, para a gente, arranjo de N tomada P é igual a N fatorial e aqui N menos P fatorial. Gente, essas duas expressões, elas determinam para a gente o cálculo de uma combinação, tá? E aqui determina para a gente o cálculo do arranjo. Tudo bem? Não dá para fazer. Essas são as duas expressões que determinam combinação e arranjo. Tranquilo? Aí, gente, olha o que vai acontecer, galera. Na permutação, eu quero que tu entenda o seguinte. Quando era permutação, a nossa conta era assim. Eu tenho 10 pessoas e eu quero colocar essas 10 pessoas em 10 lugares. Permutação. Tenho 5 letras, eu quero formar a quantidade de palavras possíveis com 5 letras. Eu tenho, sei lá, enfim, eu tenho 10 cadeiras, eu quero mudar 10 cadeiras de posição. Só que isso era na permutação. Quando agora eu mudo um pouco, por exemplo, quando eu te digo, olha, tem 10 pessoas, só que das 10 eu vou escolher 3, aí tu começa a fazer uma restrição. Então, a primeira ideia que tu tem que saber, te ligar, é que combinação e arranjo, elas vão existir quando o teu número de possíveis resultados, ele diminui, beleza? Então, é por isso que a gente fala aqui de um total, tu vai escolher uma parte só. É isso que vai acontecer. A mesma coisa que vai acontecer, de um total, tu vai escolher uma parte. Só que vai haver uma diferença. Que diferença é essa? A diferença é em relação a como tu vai fazer essa escolha. Quando a tua escolha, ela importar a ordem para o resultado, nós vamos fazer e dizer que isso aqui é um arranjo. Quando a ordem que tu escolheu os elementos, ela importar, tu vai dizer que é um arranjo. Quando a ordem que tu escolheu alguma coisa, ela não importar, tu vai dizer que a tua organização é uma organização de combinação. Como assim, Jacob? Aqui, galera, vamos lá, mostrar aqui um exemplo para vocês. Esse exemplo bem aqui, essa 25. Um time de futebol de salão dispõe de 20 jogadoras de futebol, entre as quais apenas Antônia, Maria e Eduardo são goleiros. O número de times possíveis com 5 jogadoras e apenas uma goleira que jogue na posição fixa é. Então, olha só. Quantas jogadoras são? São 5. Beleza. Então, já que são 5 jogadores, eu tenho que entender que dos 5 jogadores, um aqui é o goleiro, né, a goleira, e aí tu vai ter 4 jogadores aqui que vão ficar na linha. Só que olha o que acontece.
O time, ele tem, olha só, o total de atletas é igual a 20. Só que ele fala aqui, ó, que 3 são goleiras. Se 3 são goleiras, então 17 jogam o que a gente chama na linha, né? Aí olha o que acontece. Dos 17, galera, tu só vai escolher 4. E dos 3 que são goleiros, só vai ser escolhido 1. Então, entenda. São 17, só que tu reduz para 4. São 3, só que tu reduz para 1. Então, isso não é mais permutação. Isso ou é combinação, ou isso é arranjo. Qual dos dois aqui é? É combinação ou é arranjo? Vamos descobrir. Quando tu escolher os jogadores, escolher os jogadores. Claro, tem posição, né? Tem atacante, tem zagueiro, central, pivô e tal. Mas assim, de certa forma, quando tu escolher o jogador, vai escolher. Tu tem A, B, C e D. Tu escolheu o teu time. A, B, C e D. Se o teu time for B, A, C, D, eu vou te fazer uma pergunta agora. Ou se o teu time for C, D, A, B, a ordem que tu escolheu, porque tu mudou a ordem de escolha. Mudou o teu time? Ou é o mesmo time? Ao meu ver, e eu espero que de vocês também, esse time aqui é o mesmo. Se o time é o mesmo, então a ordem que você escolheu isso aqui não importou. Logo, isso aqui é uma combinação. Claro, já dava para ter visto que seria uma combinação, mas é isso que eu tenho que pensar. Bom, a ordem que eu escolhi vai interferir? Se ela não interferir, então isso aqui é uma combinação, que é o nosso caso aqui. Beleza? Combinação. E aí vai ser o seguinte, vai ser uma combinação de 17, tu vai escolher 4 para jogar na linha, e, porque tu vai escolher o goleiro, dos 3, um goleiro. Detalhe, aqui no meio vai ficar uma multiplicação, porque tu não vai escolher jogador de linha ou goleiro. Tu vai escolher jogador de linha e goleiro. Então, aqui no meio é uma multiplicação. Aqui, ó, E. Logo, a alternativa correta pra gente é a nossa letra E. Rapaziada, deu para entender como eu identifico um problema de combinação? Tranquilo? Beleza, beleza. Agora, vamos entender como eu vou identificar um problema de arranjo. Vamos lá. Como nós vamos identificar aqui um problema de arranjo? Aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar. Aqui, ó. Muito simples para a gente identificar. Numa competição de natação, existem 12 nadadores. Será realizada uma etapa classificatória, que selecionará o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mais rápido. De quantas maneiras diferentes, e aí, como eu falo para vocês, a análise combinatória, ela quer saber quantas maneiras diferentes. Quer saber quais são, tá nem aí, ela quer saber quantas são, e não quais. De quantas maneiras diferentes poderá ser formada essa classificação? Bom, vamos lá. Gente, você tem 12 atletas, 12 atletas. Dos 12, tu vai escolher 4, então tu reduziu. Só que aí, presta atenção no seguinte. Vamos supor que no primeiro caso, a tua formação, ela foi o seguinte. Ela foi atleta A, atleta B, atleta C e atleta D. Na segunda formação, ficou atleta C, atleta B, atleta A e atleta D. Uma terceira possibilidade é se fosse atleta D, atleta A, atleta C e atleta B. Bom, montei as 3 possibilidades aqui. Montei as 3. Tá? Galera, pergunta a vocês. São os mesmos 4 atletas. São os mesmos 4 atletas. Os mesmos 4 vão se classificar. Vão passar para a próxima etapa. Mas a ordem que eles ficaram não foi a mesma. Não foi a mesma forma. A ordem que eles ficou foi diferente. Então, tu percebe bem aqui, ó. Nessa primeira coluna aqui, ó.
que a ordem deles está diferente. E se a ordem está diferente, importou. Quando você mudou, mudou a situação. Então, isso aqui para a gente, ele vai ser um problema que não é mais de combinação. Esse problema, ele é um problema classificado como sendo arranjo. E o problema de arranjo se resolve como? Como é que nós vamos resolver um problema de arranjo? O arranjo ele vai ser resolvido da seguinte maneira. Um pouquinho aqui. Arranjo de. São 12 atletas. Tu vai escolher 4. Então, vai ficar aqui para a gente 12 fatorial sobre 4 fatorial. São 12 fatorial sobre 4 fatorial. Ou 4, não, desculpa. Desculpa, gente. Sobre 12 menos 4 fatorial. Me perdoe. E 12 menos 4 vai ficar para a gente aqui, ó, 12 fatorial sobre 8 fatorial. Pronto, agora sim. Aí, como é que a gente resolve isso? Bom, tu vai desenvolver fatorial, mas tu vai desenvolver fatorial da seguinte forma. Arranjo de 12, escolhe 4, é igual a 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8 fatorial. Tu não vai escrever tudo, tu não é doido? Não vai escrever tudo, tá? Tu vai escrever só até uma parte. Aí aqui embaixo tu vai colocar o 8 fatorial. Por que tu vai escrever só até uma parte? Bom, porque esses caras são iguais, aí tu vai eliminar. Então, vai sobrar pra gente simplesmente aqui, ó. 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9. E assim, gente, 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vai ser igual aqui, ó, a 132 vezes 90. E 132 vezes 90, vai ficar aqui, 9 vezes 2, vai dar 18. Vai 1. 9 vezes 3, 27, com mais 1, 28. Vai 1. 9 vezes 1, 9, com mais 1, 10. E aí a gente adiciona o último zero. Então vai dar 10.880. A alternativa correta aqui pra gente, 10 mil? Não, perdão. 11 mil, né? Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei aqui errado. 9, aqui é 2, perdão, bem aqui, ó. 9 vezes 3, 27, com mais 1, 28. Então, aqui vai 2. 9 vezes 1, 10, com mais 2, 11. Então, aqui, ó, 11 mil, beleza? 11.880. Beleza aí? Tá tranquilo? Então, galera, olha só, 11.880. Então, gente, isso aqui é como a gente identifica um problema que é um problema de arranjo. Então, nós temos o problema de combinação, nós temos o problema de arranjo, nós temos problemas de permutações simples. Todos eles são problemas que vão ser aplicados e vão existir na nossa prova do Enem. A questão é clara que nós temos que, cada vez, nos preparar para resolver problemas de forma diferente. Beleza? Enfim, gente, existem ainda muitos outros problemas que eu tenho aqui para trazer para vocês, para a gente poder estar resolvendo. Como eu falei para vocês ainda há pouco, semana que vem nós vamos continuar essa nossa aula como sendo aula de análise combinatória, beleza? Só que o detalhe, rapaziada, essa nossa análise combinatória, ela vai depender cada vez mais de vocês, gente. Sempre depender de vocês. Vai depender da quantidade de questões que vocês vão estar resolvendo. Então, não se esqueçam de resolver as questões que eu jogo para vocês no grupo. Vou resolver agora, vou colocar mais questões de análise combinatória para que a gente possa estar treinando com a análise combinatória lá, beleza? E outra coisa muito importante, galera, pergunto a vocês, né? Muito importante. O encontro de hoje foi satisfatório para vocês? Deu para compreender? Lembra que essa aula fica gravada. Se você não entendeu alguma coisa, vou recapitular lá. Deu para compreender? Boa. Principalmente quem está chegando, eu espero que tê-los vocês aqui toda semana. Gente, isso aqui vai ser toda semana até a prova do Enem. É feriado, não é feriado, é santo, não é santo, é o que quer que seja, não é? Essa nossa aula, ela vai ser toda semana até a prova do Enem, beleza? Na quarta-feira. Então, vocês mesmos podem também sugerir coisas. Eu vou estar trabalhando com os principais conteúdos, mas vocês mesmos podem sugerir assuntos aí para a gente estar trabalhando naturalmente e tranquilamente. Tudo bem? Mas uma coisa que eu gostaria também de ressaltar é que na primeira semana do mês de junho, né, eu estarei lançando um curso que será o curso mais completo do que essa aula. Ao invés de 1 hora de exercício semanal, nós teremos 2 horas de exercício semanal, além dessa. Então, você vai ter 3 horas de exercício semanal.
Além disso, você vai ter simulados exclusivos online e aulas de matemática básica gravadas para você já acessar. Porcentagem, regra de 3, juros compostos, juros simples, equações, divisão, multiplicação, aulas gravadas. Essas aulas gravadas vão ficar disponíveis para você estar assistindo sempre. Além que vocês vão estar assistindo a aula, acompanhando, assim por diante, como sendo agora. Beleza? Jacó, e quanto vai ser? Eu já joguei lá no grupo que não estava, quem entrou agora, R$ 400 que você pode parcelar de 10 vezes. É um valor fixo até o final do ano. Até o final do ano. Você vai pagar R$ 400, depois não paga nunca mais. Só paga. Na verdade, não paga nunca mais. Beleza? Aí você pode parcelar de 10 vezes, fica tranquilo para você aí, para você se preparar para a prova do Enem. Tudo bem, galera? Tranquilo? Então, gente, esse curso eu vou lançar na primeira semana de junho. Não esquece, anota aí. Quem tiver interesse, já deixa anotado para ficar registrado. Eu não vou fazer porque vai valer a pena. E eu tenho certeza que vai valer a pena. Beleza? Para vocês poderem se preparar. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem me dizer, podem me falar. Não esqueçam de comentar, tá bom? Me diz aí, tem alguma dúvida? Ficou tudo tranquilo? Ficou tudo entendido? Digam aí, por favor. Não? Ninguém? Tudo ótimo, tudo certo? Perfeito. Então, galera, muito bom. Eu que agradeço, Eduardo, eu que agradeço bastante. Lembra que na semana que vem a gente vai dar continuidade em resoluções de questões de análise combinatória. Beleza, galera? Então, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, rapaziada. Tirar uma foto aqui.